A gente tem que entender que o nosso contexto atual, referente a mundo e tecnologia, ele nos favorece a tomar ações que precisam de um caminho curto entre o ato de eu pensar e projetar a ação e o ato de fato, eu executar essa ação. Por exemplo, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, é muito simples você fazer isso aqui para cima e você ver um vídeo que vai te entregar uma dopamina barata, uma dopamina rápida ou um prazer instantâneo, tá? O melhor termo aqui seria prazer instantâneo. Tanto é que hoje todo mundo virou portador de TDAH, né? Mas, na verdade, talvez a maioria das pessoas não tenham o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas é bem possível que nós estejamos acostumados somente a tomar ações que precisam de um curto caminho entre o ato de pensar e fazer. É muito diferente, como eu falei, o ato de eu passar para o próximo vídeo, não tem nenhuma resistência para fazer isso, e o prazer é imediato. Diferentemente de eu me levantar daqui, pegar a minha apostila do cursinho, da faculdade, dos meus clientes que eu tenho que entregar, às vezes uma estratégia bem elaborada e executar aquilo. Vocês entendem que esse caminho entre eu pensar em executar e executar é muito diferente, um realmente é muito mais curto, o outro realmente é muito mais longo, e esse aqui é o diferencial que a gente precisa entender para poder tomar essas ações que são mais difíceis. Então, procrastinação é o ato de, entre ações de maior resistência, eu adiar para depois, enquanto eu começo a optar pelos hábitos e pelas ações de menor fricção, que a gente chama, ou menor resistência, que é o ato de ver uma TV, de mexer nas redes sociais, de comer algo que me dá muito prazer. Esse o ato. Procrastinação, você troca a ação de prazer mais longo e futuro pelas ações de prazer imediato. Quando você procrastina, você está fazendo esta troca. Então, tudo que eu for falar agora nesse vídeo, vocês devem conferir, julgar e analisar. E qualquer coisa, vocês vão lá no Instagram do Wesley Delanogari e perguntem se é verdade. Para a gente entender como a gente pode ser menos procrastinadores e executar mais as tarefas que a gente precisa entender que nós temos dois cenários, tá? Nós temos o cenário ambiental, que é tudo que nos cerca. Por exemplo, eu tenho um computador aqui, eu estou com o celular aqui na mão e eu tenho um dever, que talvez é trabalhar, é estudar, e eu estou procrastinando. Como é que está o meu ambiente? Meu ambiente ele está me favorecendo ou está me desfavorecendo tomar essa atitude? Você já tem uma dificuldade inata, que é inata de você, que ela é natural de você já tem essa dificuldade. Isso é a característica biológica sua. Agora, como que o ambiente influencia isso? Ele reforça o ato da procrastinação ou ele inibe o ato da procrastinação? Quais são as diferenças? Quando eu estou aqui com o celular na mão e eu estou com o meu computador, com o meu projeto aberto que eu preciso fazer aqui da faculdade, eu estou aqui no celular, o meu ambiente ele está reforçando o ato da procrastinação, porque o celular ele é um facilitador da procrastinação, porque eu estou consumindo prazer imediato em detrimento de estar fazendo uma tarefa mais complexa e que exige maior fricção cerebral, ou seja, maior resistência. O que seria a solução aqui? Eu tirar os reforçadores da procrastinação da minha volta. Ou o celular eu boto para o lado, fico somente com o computador. Ou se eu estou, por exemplo, aqui eu estou no meu escritório, eu estou sozinho. Isso aqui reforça o ato de eu conseguir trabalhar e inibe o ato da procrastinação. Agora, se estivesse aqui a minha mulher, se estivesse aqui meus amigos, o que aconteceria? Provavelmente um ambiente mais barulhento e com maior interação comigo tiraria minha concentração e isso reforçaria o ato da procrastinação, porque provavelmente eu iria dar prioridade em conversar com eles, interagir com eles e deixaria o ato de maior fricção, ou seja, de maior resistência, para depois, ou seja, eu procrastinaria. Então é muito importante a gente entender que como o ambiente está me afetando. Então, procure estar num ambiente que favoreça o ato de você fazer aquela tarefa mais difícil, tá? E aqui entra um outro fator, que é o fator das minhas horas de ouro. O conceito de golden hours
é o conceito onde eu entendo quais são as horas do meu dia que me favorecem eu fazer tarefas mais difíceis. O meu exemplo, tá? Eu, Jonas, eu prefiro fazer pela manhã. As minhas golden hours é a partir da manhã. Ali a partir das 7 horas, 8 horas da manhã até umas 13 horas da tarde são as minhas golden hours, que eu consigo aproveitar melhor. Depois eu já faço a minha refeição, eu faço jejum intermitente, né? E quando eu começo a me alimentar, eu já fico naturalmente mais procrastinador. Quando eu estou em jejum, pela parte da manhã, eu fico mais propenso a fazer as tarefas mais difíceis. Isso me dá mais prazer pela manhã e me dá menos, como é que é a palavra? Me dá menos aflição quanto a procrastinar. Na verdade, me dá mais aflição por querer procrastinar pela manhã. Então, eu não consigo ficar procrastinando muito pela manhã, diferentemente da tarde para a noite. Na tarde para a noite, eu já fico mais procrastinador. Então, eu entendendo essa inclinação minha, eu vou trabalhar pela manhã, eu vou estudar pela manhã, eu vou produzir mais conteúdos pela manhã, porque são as minhas golden hours. Aqui fica a questão. Quais são as suas horas de ouro? Quais são as suas golden hours? É a madrugada? Eu sou um cara noturno, mas hoje a minha vida não me permite trabalhar de madrugada. Embora eu esteja gravando esse vídeo agora às 2 horas da manhã. Mas no dia a dia eu preciso e eu consigo fazer pela manhã. E após isso eu vou entendendo que eu vou perdendo produtividade. E aqui eu só tenho que entender que o meu corpo funciona assim e agir da melhor forma com ele. Então você vai separar o seu dia por blocos. Blocos de produtividade, no meu caso pela manhã. Aí depois vem o bloco do meu treinamento e da minha alimentação. Geralmente eu treino e depois me alimento. Eventualmente eu me alimento e depois treino, depender do dia, depender da minha fome. Eu não gosto de treinar com muita fome também. Então essa é a minha organização. Bloco de produtividade pela parte da manhã e início da tarde. Depois vem o treinamento e refeição. E aí depois eu começo a fazer tarefas de menor fricção ou de menor resistência, que são atendimento de WhatsApp, alguma produção de conteúdo para as redes sociais mais leve, porque a minha tendência é eu ir desacelerando durante o dia. Falando de jejum, que é uma coisa que eu gosto de fazer, aqui entra uma estratégia nutricional ou um biohack nutricional, que é utilizar o jejum intermitente para uma maior produtividade. Mas, assim, existem perfis de pessoas que vão se beneficiar de fazer jejum intermitente. O meu perfil é um. Eu sinto muito mais produtivo, focado quando eu estou em jejum. Eu consigo produzir mais, eu consigo manter um foco muito maior do que quando eu me alimento. Quando eu me alimento, eu já fico mais procrastinador, como eu acabei de falar para vocês. Então, eu gosto de estender mais o meu jejum, até onde eu consigo, geralmente 16, 18 horas, porque o jejum, de fato, ele te dá maior acuidade mental. Somado a isso, eu gosto também do consumo de cafeína. A cafeína também me dá um foco maior para que eu possa produzir e me manter em estado de alerta pela manhã. Obviamente, eu sei a minha dose de cafeína, então eu não me passo muito, porque também se eu tomar muita cafeína, ou se você consumir muita cafeína, a gente gera um efeito inverso, porque você começa a ficar num estado de alerta, de luta e fuga tão grande que você não consegue concentrar em nada. Você foca numa coisa, daqui a pouco você está pensando em outra, aí você já começa a se preocupar com outras coisas, até porque excesso de cafeína aumenta a sua preocupação e ansiedade com coisas básicas. Então, por exemplo, se você tem uma conta que vai vencer daqui a 3 dias, isso já te dá uma pequena preocupação. Com a cafeína exageradamente no seu sangue, você vai ficar extremamente mais preocupado com essa conta, e isso vai tirar sua paz e sua concentração. Você não vai conseguir focar aqui porque você vai ficar pensando nos perigos da sua vida. Essa conta ela vai ser interpretada como um perigo para você. Então você não consegue se concentrar. Então acertar a sua dose de cafeína e consumo de café durante o dia é essencial para que você consiga ser produtivo e para que você também não seja procrastinador. Porque esse excesso de cafeína não vai deixar você focar. Você tem 10 coisas para fazer no dia e você quer fazer as 10 ao mesmo tempo porque você está ansioso demais. Então cuide a quantidade de cafeína que você consome e distribua bem durante o dia. Se for consumir cafeína, não consuma muito tarde, consuma até o início e meio da tarde no máximo, para que o seu sono não seja atrapalhado, por exemplo. Outro ponto importante, para além do bloco de produtividade, as suas golden hours, ou jejum intermitente, uso de cafeína, ou azul de metileno, que é um assunto para um outro vídeo, ou seja, no geral, estratégias de biohacking nutricional, nós temos também a questão do drive mental.
O que é drive mental? Parece papo de coach, né? Mas drive mental é um direcionamento de ideias, de pensamento, de entendimento sobre como as coisas são. Então, quando a gente fala de drive mental, a gente fala de acordos que você faz consigo mesmo, tá? Eu tenho um acordo que eu faço comigo mesmo, que durante a semana é semana de plantio, que não importa o quanto aquilo ali vai ser desconfortável para mim. Durante a semana eu não devo me dar recompensas que eu não mereça. Então, eu vou fazer minha dieta, eu vou trabalhar duro, eu vou abordar meus clientes, eu vou abordar clientes que ficaram de fechar comigo, eu vou atender o meu time, ou seja, eu vou servir, eu vou entregar. Ou seja, esse aqui já é mais um drive. Durante a semana eu entrego, eu planto, eu sirvo, para que mais para frente eu venha colher. E aí, por exemplo, começa a chegar o final de semana, eu me dou um pouco mais de liberdade, então eu posso consumir talvez alguns alimentos que não estão na minha dieta normalmente, talvez não treinar, descansar mais, ficar mais procrastinador mesmo, então ficar mais fazendo essas atividades de recompensa imediata, né, mais do que o normal que seria durante a semana. E então eu deixo para momentos específicos a recompensa, vamos dizer assim, ou os prazeres imediatos. Enquanto que durante a semana é momento de plantar, não de aproveitar, não de desfrute. Eu tenho certeza que você aplicando esses entendimentos, que a gente vai fazer agora uma revisão, que é a aplicação das Golden Hours, ou seja, dividir o seu dia por blocos, entender o que cada bloco, onde cada bloco se encaixa, na parte da manhã, na parte da tarde, e cumprir eles, e entender que você tem reforçadores do seu ambiente, da sua disciplina, e inibidores da sua disciplina, ajuste o seu ambiente, utilizar de biohacking nutricional mesmo, entender como o jejum intermitente vai te ajudar no seu dia a dia, como a cafeína na quantidade correta vai poder turbinar também o seu foco, a sua produtividade, a sua atenção naquilo que você está fazendo, ou outras substâncias também. Não gosto de ficar dependendo de Venvanse e Ritalina. Eu acredito que a maioria das pessoas não vão precisar disso, a não ser pessoas que realmente têm um transtorno muito mais grave, mais intenso, mas a maioria das pessoas não vão precisar disso. E tanto eu creio nisso, que eu fiz um material sobre isso. Se você quiser acessar, vai estar na descrição aqui do vídeo ou no comentário fixado, que se chama Biohacking Nutricional. É um material completo com videoaulas, com materiais escritos, onde você vai entender como utilizar as melhores estratégias de jejum e alimentos específicos, sem precisar utilizar medicação nenhuma, sem precisar gastar dinheiro com qualquer outra coisa, a não ser aquilo que você já tem em mão, que é o jejum e alimentos específicos, para poder multiplicar sua produtividade, ter maior foco naquilo que você está fazendo, não ficar avoado, tanto que eu tinha muita dificuldade com isso e eu consegui resolver utilizando estratégias nutricionais, né? Então acessa ali na descrição ou no primeiro link fixado, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, é um valor irrisório. Se você não gostar, você pode pedir reembolso. Eu inclusive sugiro, peça reembolso se você não gostar, mas eu tenho certeza que você vai gostar. É um produto muito bom que eu demorei bastante tempo para poder levantar e construir uma estrutura que fosse de fato te ajudar. E se você gostou desse conteúdo, comenta o que você achou, dê sugestões para o próximo vídeo, para os próximos vídeos. Eu gosto muito de ouvir o que vocês acham e considero muito também o que vocês falam, para a gente poder construir aqui uma comunidade forte, engajada de performance física, mental e de produtividade. Se inscreva no canal, já deixe o seu like e até a próxima.